Glória ao Senhor. Vamos encerrar nessa noite de sábado a nossa caminhada aqui pelo Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos. Último capítulo de Marcos, Marcos capítulo 16. Aleluia. Eu estou orando nesses dias para que nenhum de nós, para que nenhum de vocês, para que nenhum dos irmãos e irmãs que estão me ouvindo aqui, anunciando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, não fiquem estagnados na mesma situação. Isso não é de Deus. De Deus é crescer, de Deus é desenvolver, de Deus é ir mais além, ir para frente. Há muito à nossa frente. Temos que crescer na vida espiritual. É plano de Deus para, pelo menos para os seus eleitos, que a marca da eleição, uma das marcas da eleição, seja crescimento espiritual. Ninguém fica parado, ninguém fica estagnado, porque o tempo está passando, Jesus está às portas, a salvação está mais perto de nós agora, do que quando no início cremos. Então, muito cuidado para não cair na tentação de, mesmo passar por cada congregação e isso não mudar nada na sua vida. Ouvir palavra, o objetivo de ouvir a palavra não é você ficar, puxa, que palavra. Não, o objetivo de você ouvir palavra é, isso tem que mudar a minha vida. Essa palavra tem que mudar a minha vida, tem que mudar meus pensamentos, tem que mudar meus conceitos, tem que mudar especialmente minhas atitudes. E essas atitudes estão no seu dia a dia, na sua vida. A palavra quer se intrometer na sua vida, porque a sua vidinha continuar no mesmo marasmo de sempre, porque não pode ir além. Você não é de Deus. Isso não é de Deus. A palavra tem que provocar mudanças reais e concretas na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Entenderam isso? É verdade isso? Muito bem. Então, essa é a palavra que vamos ler agora. Ela é viva e eficaz. É o próprio Jesus. É o maná do céu. É palavra de Deus. Então, leia comigo em oração. E quando terminarmos aqui esses 20 versículos, olha, 20 versículos, levantemos ao Senhor nossos clamores nesse sentido que eu coloquei para vocês agora. Aleluia. Todos juntos, Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno,
que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O tema que nós vamos meditar hoje aqui, encerrando Marcos, é esse que vocês estão vendo no slide, repita depois de mim: sinais da fé. Todos os encerramentos desses primeiros 4 livros do Novo Testamento, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os finais destes evangelhos apontam para um efeito na vida de quem recebeu Jesus, um efeito na vida de quem conheceu Jesus. São muitos os efeitos, mas os evangelhos apontam um efeito importante, um efeito que Jesus resumiu no outro livro, no livro dos Atos dos Apóstolos, que registra a última palavra de Jesus antes de subir aos céus. Repita depois de mim: sereis minhas testemunhas. Aleluia. O que é ser testemunhas de Jesus? Já falei muito essas palavras por aqui, do que significa ser testemunhas de Jesus. Uma delas que eu gostaria de dizer hoje é ser sinalizadores, ser semáforos vivos, ser indicadores vivos
indicando Jesus para quem não o conhece, indicando o caminho para quem não conhece, sinalizando o caminho para quem não conhece. Nós estamos vivendo agora, nesses últimos tempos, que antecedem a grande tribulação que está vindo por aí, que antecedem o arrebatamento da igreja e a vinda do anticristo, que antecedem a vinda de Jesus sobre nuvens. Estamos vivendo esse tempo que Paulo disse, a primeira coisa que deveria vir era a apostasia, e nós já estamos dentro dessa apostasia, dentro desse tempo de apostasia no qual crentes deixaram de ser crentes. Crentes, ao invés de estarem indicando para os descrentes o caminho, eles se desviaram do caminho e foram com os descrentes para o mundo e estão se comportando piores do que os próprios descrentes. Esse é o fenômeno que estamos vivendo aqui em meio a essa apostasia. No Evangelho, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E uma vez que Ele nos deu vida em abundância, Ele nos transforma em sinais vivos. Sinais vivos da verdadeira fé. Sinais vivos da fé sobrenatural que procede de Deus para nossa salvação, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé invisível precisa ser sinalizada visivelmente, manifestada visivelmente para aqueles que não conhecem o Senhor. A vida com abundância que Jesus veio trazer é uma vida tão tremenda, tão sobrenatural, tão plena, que alguém que a recebe simplesmente não consegue escondê-la para si mesmo. Ele manifesta. Se não manifesta nada é porque não tem nada para manifestar, mas se tem, manifesta. Se a vida de Jesus está dentro de você, ela tem que aparecer para os outros, em forma de palavras, em forma de conduta, em forma de atitude, em forma de comportamento, em forma de vida, porque nós não temos outra saída, outra opção para ser nesse mundo. Nós estamos aqui para ser testemunhas vivas de Jesus. Por isso os evangelhos terminam com Jesus enviando seus discípulos, sua igreja, seus apóstolos, enviando a pregar o evangelho, a ser testemunhas dele, a anunciarem o seu nome, a serem sal da terra e luz do mundo, a manifestarem ao mundo escravo de Satanás que existe um verdadeiro Senhor que os pode libertar. Jesus, só Jesus. Os evangelhos terminam desse jeito. Quando Jesus encontra os discípulos aqui, reencontra os discípulos após a sua ressurreição, Jesus tem que censurar a incredulidade dos seus corações. Que isso? Vocês, depois de passarem 3 anos e meio comigo, com todos os sinais que eu dei para vocês, de que eu sou o Filho de Deus, de que eu sou o Salvador de vocês, depois de tudo isso,
eu tenho que censurar vocês? Vocês não acreditaram em Maria Madalena, que para quem eu apareci, veio falar para vocês, vocês não acreditaram? Vocês não acreditaram nos 2 discípulos de Emaús que eu encontrei no caminho, e eles vieram testemunhar e vocês não acreditaram? Jesus apareceu aí no versículo 14 e censurou-lhes a incredulidade do coração. Não é para vocês serem incrédulos, não. É para vocês serem agora crentes. E aí no versículo 15, Jesus já fala para eles serem sinalizadores do reino. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade, Jesus disse indo, ele não disse ide, ele usou um verbo, um modo verbal que na língua grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, é um modo particípio que indica uma ação contínua. Indo por todo mundo significa indo aonde quer que você vá. Indo na sua casa, indo na sua vizinhança, indo no seu ambiente de trabalho, indo no seu ambiente de estudo, indo aonde quer que você vá, sinalize que você é de Deus, que você tem uma mensagem a anunciar a essas pessoas, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura aqui é todo homem não convertido. Não é toda criatura cosmológica, não é pregar para as árvores nem para os animais. Eles não precisam, eles não têm pecado. É pregar para toda criatura, porque as pessoas que não são convertidas não são filhas de Deus. Homens não convertidos não são filhos de Deus. A Bíblia ensina que a filiação divina ocorre somente pela conversão e pela fé em Jesus Cristo, pelo novo nascimento. Só quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe o direito de ser feito filho de Deus. Isso está em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Quando não são convertidos, não são filhos, são criaturas. Por isso Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. Agora, quem vai crer e quem não vai crer, isso não é da nossa alçada. Pregar para alguém não significa que nós vamos fazer essa pessoa a crer. Isso não existe. A fé não vem do pregador. A fé procede de Deus, é dom de Deus. Quem Deus quiser converter, Ele vai converter, e essa pessoa vai crer, ser batizada e ser salva. Quem Deus estiver resistindo, quem Deus não quiser, não vai crer, e essa pessoa não será salva, mesmo que seja batizada. O batismo não é garantia de salvação. O batismo foi instituído para ser um sinal de quem verdadeiramente foi convertido ao Senhor. Aleluia. Muito bem. E daí Jesus entrou no versículo 17, alguns sinais importantes que eu chamei aqui de, repito de novo, sinais da fé. Muito bem. Marcos 16, fazendo uma recapitulação aí, encerra a segunda parte desse evangelho, né? A conclusão dessa segunda parte de Marcos tem duas partes. A segunda parte termina e é concluída do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 16, versículo
18. Depois os versículos 19 e 20 é uma conclusão total do livro, uma conclusão total do Evangelho segundo Marcos. Muito bem. Essa conclusão da parte 2, então nós demos o título de, repita, sacrifício salvífico. Aleluia. O sacrifício de Jesus é garantia da nossa salvação. Pelo seu sacrifício, ele pagou o único preço pela salvação. Não existe outro preço. Quem quiser pagar qualquer outro preço para a salvação, que não é o sacrifício de Cristo, está pagando em vão. Não presta para nada. São sacrifícios de tolos. O único sacrifício válido para a nossa salvação foi o sacrifício de Jesus. Essa conclusão aí da parte 2, ela tem assim uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, os primeiros 42 versículos do capítulo 14, diga última Páscoa. Depois do 14:43 até o fim do 15:47, que lemos na semana passada, diga prisão e morte. E os primeiros 18 versículos do capítulo 16, diga ressurreição. Aleluia, Jesus está vivo para nunca mais morrer. Jesus vive e é o Senhor. Jesus está vivo e na sua natureza humana, ele está assentado à direita do Pai no céu, de onde virá julgar vivos e mortos. Mas na sua natureza divina, ele tem a onipresença e está conosco todos os dias até a consumação do século. Não ouvi nenhum amém, mas isso é verdade. E está conosco quando estamos reunidos em seu nome. E Jesus está aqui nesse momento, nessa reunião. Isso aqui não é uma reuniãozinha qualquer, tá? Não é uma reuniãozinha com o presidente, não é uma reuniãozinha com o governador, não é uma reuniãozinha com o prefeito, não é uma reuniãozinha com o papa, não é uma reuniãozinha com alguma celebridade. É uma reunião com a pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele está aqui. Aleluia. Jesus está aqui conosco. Venceu a morte para sempre. Uma vez ressuscitado, a ressurreição de Jesus simboliza a nossa ressurreição. Ele é as primícias da nossa ressurreição. Como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia. Glória a Deus. Essa ressurreição também representa uma coisa muito importante. O mesmo poder, a mesma quantidade de poder, se é possível falar assim, a mesma quantidade de poder de Deus usado para ressuscitar Jesus, é a quantidade de poder que Deus usa para converter um pecador. A conversão é uma ressurreição espiritual, onde o pecador, morto em seus pecados, é convertido para viver uma vida nova em Cristo Jesus e passar a ser na terra um sinal vivo, um indicador vivo do reino de Deus. Aleluia. Muito bem. Eu peguei aqui os últimos dois versículos aqui dessa segunda parte de Marcos, o 17 e o 18, e o Senhor me deu algumas palavras importantes para trazer para vocês. Eu vou colocar cada parte aqui no slide. A primeira parte aí do versículo 17, diga: expelirão demônios.
Então, Jesus disse assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Então esses sinais têm que acompanhar, porque Jesus disse que acompanhariam. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. 2 pontos, aí vem o primeiro: em meu nome, diga de novo, expelirão demônios. É para vocês dizer só o expelirão demônios. Então diga: expelirão demônios. Esse primeiro sinal representa, é um sinal de autoridade. Ele representa, diga, autoridade espiritual. Aleluia. Esse primeiro sinal que Jesus coloca aqui, não é apenas sair por aí expulsando demônios de pessoas, não. Isso aqui representa autoridade espiritual. Autoridade espiritual é uma posição espiritual, é um status espiritual. Autoridade espiritual não é uma coisa que você usa de vez em quando para expulsar um demônio aqui ou ali. Autoridade espiritual é um lugar espiritual, um estado espiritual no qual Deus te colocou. Esse estado espiritual se chama o reino de Deus. Paulo chama em Colossenses de o reino do Filho. Colossenses 1, 13 e 14, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse versículo, nesses 2 versículos, Paulo fala dos 2 estados espirituais que existem. O estado da condenação é o império das trevas onde nós estávamos. Deus nos libertou desse estado e nos transportou para outro estado. O estado da salvação é o reino do Filho. O estado da condenação é um estado debaixo do domínio do diabo. As pessoas não convertidas, elas estão debaixo do domínio de Satanás. Por isso que Jesus deu ao diabo o título do príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo aí, não é o mundo cosmológico, o mundo antropológico. O diabo é o príncipe de todos os homens que não têm Deus. O diabo domina na vida de todas as pessoas que não são convertidas, porque o estado espiritual em que elas estão é o império das trevas. Por isso o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus. Primeiro, por que sabemos que somos de Deus? Porque Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Porque sabemos que somos de Deus? Romanos 8,16, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabemos que somos de Deus, e sabendo que somos de Deus, sabemos também que o restante de toda a humanidade jaz no maligno, está debaixo da autoridade de Satanás. Estão numa posição espiritual de fracasso, de derrota, de fraqueza, de pecado, de condenação. E só Deus pode tirá-los de lá se Deus quiser. Entenderam isso? O estado de condenação é debaixo da autoridade do diabo. Quando o Senhor nos tirou desse estado e nos transportou para o reino do Filho, Ele nos tirou de debaixo da autoridade do diabo e nos colocou acima da autoridade do diabo.
Para a pessoa convertida, o diabo não tem autoridade sobre ela, é ela que tem autoridade sobre ele. E Jesus disse isso em Lucas 10:19: eis aí vos dei autoridade para pisardes. Você só pisa se você estiver acima. Pisardes significa o estado em que você está, acima. Pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Significa que esse mundo que jaz no maligno não pode ter mais influência sobre quem é de Deus, porque nós somos colocados espiritualmente acima. Por isso temos autoridade de expelir demônios, temos autoridade de expulsar demônios, porque temos autoridade sobre Satanás, temos autoridade sobre todos os demônios, porque nós estamos em Cristo, no reino do Filho, estamos acima dos principados e potestades do mal, e temos todas as armas de vitória para vencer Satanás, para vencer os demônios em todas as nossas circunstâncias pessoais. Isso é autoridade espiritual. Esse é o primeiro sinal que Jesus coloca aqui. O sinal da fé, sinal dos que creem. Quando diz o justo viverá pela fé, significa o justo viverá exercendo a sua autoridade espiritual. Aleluia. A autoridade que Deus nos deu, só para vocês entenderem, tá? É maior do que as autoridades civis. A autoridade que Deus nos deu é maior do que a autoridade dos chefes de Estado. A autoridade que Deus nos deu é maior do que a de qualquer presidente, rei, príncipe, governador, governante do mundo. Eles têm uma autoridade civil, nós temos uma autoridade espiritual. Com a autoridade civil que eles têm, eles ainda estão debaixo do domínio e da autoridade de Satanás. Nós não estamos mais debaixo dessa autoridade, nós estamos só debaixo da autoridade de Deus. Por isso Jesus é o nosso Senhor, Jesus é a nossa máxima autoridade, e é a Ele que devemos total obediência. Entendeu a posição de autoridade espiritual? E é isso que significa, repito de novo, expelirão demônios. Diga forte, autoridade espiritual. Segundo sinal que Jesus coloca, pegarão em... Deixa eu ver, acho que eu pulei um aqui. Pulei aqui. Aí, ainda no 17, perdão. Diga depois de mim, falarão novas línguas. Repita, linguagem espiritual. Falar novas línguas aqui não significa meramente o que se chama na teologia de glossolalia, falar línguas estranhas, como aconteceu no dia de Pentecostes e como aconteceu e acontece ainda na vida de muitos crentes, por causa da manifestação de um dos 12 dons. Desculpe, 12 não, 9. Um dos 9 dons do Espírito Santo registrados em 1 Coríntios capítulo 12. Por isso que eu falei 12, que é o capítulo. 1 Coríntios 12 está escrito variedade, o dom da variedade de línguas. Isso existe.
Mas aqui tem um significado mais além do que isso. Ao nos libertar do império das trevas, Deus nos tirou de debaixo do domínio de Satanás, e ao nos transportar para o reino do Filho, nos levou para um outro lugar, aonde tudo deve ser mudado na nossa vida, inclusive, e poderia ser até uma das coisas principais, a nossa linguagem. A linguagem espiritual de quem está em posição de autoridade espiritual tem que ser obrigatoriamente uma linguagem, um modo de falar com palavras escolhidas de acordo com a palavra de Deus, de pessoas que foram transformadas. Quando Jesus falou assim, falarão novas línguas, ele está falando assim, vocês têm que ter uma linguagem diferente dessa linguagem que o mundo tem. Diz, quem é meu discípulo tem que ter uma linguagem nova. Quem é meu discípulo tem que ter um jeito novo de falar. Quem é meu discípulo tem que ter uma linguagem diferente dessa língua suja que os mundanos têm aí. Aleluia, amados. Ele vem mudar a nossa linguagem. Como que ele muda a nossa linguagem? Imprimindo a sua palavra em nós, enchendo os nossos corações com a sua palavra, para que a boca fale do que o coração está cheio. Como Paulo pediu orações aos Efésios, em Efésios 6, orem por mim, para que no abrir da minha boca, eu fale uma palavra que venha edificar as pessoas, venha pregar o Evangelho. E está escrito na Escritura, para nós, que agora fomos tirados do império das trevas, e colocados em posição de autoridade espiritual, não saia da vossa boca nenhuma. Uma é o quê? Uma. Nenhuma. Principalmente 2, 3 ou 4. Nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito para quantos a ouvem. Quando Pedro negou Jesus, foi terrível para ele, porque até as pessoas que estavam ali contra Jesus falaram para Pedro: olha, Pedro, não adianta você negar não, porque o teu modo de falar manifesta que você é um discípulo dele. O teu modo de falar te entrega que você é um discípulo dele. Não conheço tal homem. Aí o galo cantou e ele saiu, chorando amargamente, porque negou Jesus. Quem tem Deus, isso é inegável, não pode negar. Não pode ocultar, não pode esconder, tem que manifestar e tem que falar numa linguagem espiritual, numa linguagem diferente de toda linguagem carnal que existe aí nesse mundo, numa linguagem nova, numa linguagem espiritual. O Espírito Santo vem lavar a nossa boca de toda sujeira, vem lavar a nossa língua de toda sujeira. Tira a fofoca, tira a maledicência, tira os palavrões, tira a conversa fiada, tira a conversa vazia.
fale a palavra de Deus. A sua língua não pode mais ser inflamada pelo inferno. O que tem que inflamar a sua língua é a verdade de Cristo Jesus, a palavra de Deus, em todo o tempo. Porque isso é um dos sinais. Falarão novas línguas, falarão uma nova linguagem, falarão uma linguagem espiritual. Hoje está cheio de crente boca suja. Essa linguagem não é do reino de Deus. Essa linguagem é da besta, é do anticristo, que é representado com nomes blasfematórios tatuados em todo o seu corpo. Quem é de Deus tem que ter a sua língua controlada pelo Espírito, porque quem controla a língua pode controlar todo o resto. Não adianta nada você conseguir controlar demônios e não controlar a sua língua. E usar a sua língua para dar lugar ao diabo. Linguagem nova. Diga, falarão novas línguas. Terceiro sinal que Jesus falou. Leia depois de mim. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Vocês. Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Aqui a lição que temos aqui é, repita, imunidade espiritual. Existem certas coisas que podem acontecer literalmente e não literalmente. Literalmente, isso aqui aconteceu com o apóstolo Paulo. Foi picado por uma serpente, víbora, venenosa, mas Deus operou o milagre, ele não morreu. Aconteceu também com certos servos e servas de Deus que foram envenenados, mas o veneno não fez nenhum efeito, permaneceram vivos. Isso é quando essa palavra se cumpre literalmente. Mas mais importante do que literalmente é que as serpentes e o veneno, as coisas mortíferas, representam tudo o que há no mundo. Tudo o que há no mundo está aqui representado por serpentes venenosas, por veneno, por coisa mortífera. Coisas envenenadas. Além de tudo o que há no mundo, que o apóstolo João escreveu em 1 João 2, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que significa pegar em serpentes? Que nós vamos lidar com as nossas próprias más inclinações no processo da santificação. No processo da santificação. As suas más inclinações, as inclinações da carne, são como cobras, são como serpentes que você tem que pegar, lidar com elas e dominá-las. O primeiro veneno com o qual você tem que dominar é o seu veneno. Para de ser uma pessoa venenosa e ficar intoxicando os outros. Primeira coisa que Deus quer lidar na sua vida é com o seu veneno. Porque em meio à obra da santificação,
quando você lidar, trata com o seu próprio veneno, quando você realiza, se sujeita, se submete ao verdadeiro processo da santificação, Deus vai eliminando todo o veneno, toda toxicidade da sua alma e automaticamente te tornando imune, para que nada do mundo te torne novamente impuro ou envenenado, para que nada venha te envenenar, te intoxicar nesse mundo. E andar no meio desse mundo sujo sem se sujar, e andar no meio desse mundo enlameado sem se lamear, nos tornar espiritualmente imunes das cobras venenosas que estão aí à solta nesse mundo, e das coisas mortíferas que estão aí nesse mundo, que tem poder de nos envenenar e de nos matar. Deus quer dar aos seus filhos aqui nessa terra imunidade espiritual, para que nada mais do mundo pegue neles, para que nada mais do mundo os envenene, para que nada mais no mundo traga toxicidade espiritual para as suas vidas. Sabia que Jesus tira toda a toxicidade espiritual? Para você nunca mais ser uma pessoa tóxica. Gente tóxica faz mal a si mesma e faz mal aos outros. Deus quer tirar esse veneno e nos tornar imunes a todo veneno aí nesse mundo. E o último sinal, são 4 sinais que Jesus disse aqui. Leia depois de mim. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia, diga poder espiritual. Esse poder espiritual não se refere apenas no sentido literal de curar enfermidades, isso está incluso, mas é além disso, é algo acima disso. Sabemos que o mundo está doente. A doença do mundo é o pecado. O pecado é extremamente pior do que se uma pessoa tivesse 40 tumores cancerígenos malignos. Exagerei? 40? 39, tá bom. O pecado é pior. Quando alguém descobre que tem um tumor maligno, já corre atrás e vamos trabalhar, vamos aí no oncologista, vamos fazer uma quimioterapia, vamos dar um jeito para não ter metástase e tal. Porque é uma doença temível por tantas pessoas. Nada, câncer não é nada comparável ao pecado. O pecado é pior que câncer, pior que AIDS, pior que tuberculose, pior que lepra, pior que pneumonia, pior do que qualquer enfermidade que possa manifestar-se num corpo humano. A pior enfermidade é o pecado, e Deus colocou em nossas mãos, o poder de curar.
Imporão as mãos sobre os enfermos é anunciar o evangelho aos pecadores, pregar a palavra de Deus aos pecadores, porque não há cura para o pecado fora da palavra. E quando o pecado é tratado, a doença física também vai ser tratada. Vocês se lembram de que 4 amigos trouxeram um paralítico para Jesus, desceram pelo telhado, porque a casa estava muito cheia, e Jesus curou primeiro a sua alma. Jesus viu que ele estava paralítico, que ele não podia andar, mas Jesus curou primeiro a sua alma. Teus pecados são perdoados. Mas o que é isso? As pessoas religiosas disseram: quem é que tem poder para perdoar pecados? Jesus disse: vocês querem ver como eu tenho o poder de perdoar pecados? O que é mais fácil dizer para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Aí ele falou com o paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, o poder de curar o pecado, está no poder do Evangelho. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e Deus colocou isso em nossas mãos. Nós temos a solução para o mundo. O problema do mundo é o pecado da humanidade, e a solução é o Evangelho de Jesus Cristo. A solução para o pecado é a palavra de Deus. Ele colocou isso em nossas mãos. Ele colocou esse poder espiritual em nossas mãos. Aleluia. Entendeu os 4 sinais? As pessoas leem esse texto e pensam que é só aqui, né? Essa questão, expulsar demônio de alguém, falar em línguas estranhas, ou mesmo pegar em serpente e beber algum veneno, ou, né, orar por algum enfermo para ele ser curado. É muito além disso que Jesus disse aqui como sinais. É muito mais amplo que Jesus está ensinando aqui para nós. E graças a Deus que nós hoje podemos entender. Mas não basta só entender, tem que também praticar, tem que viver, tem que obedecer. Aleluia.